Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Nós estamos alegres porque ao longo de 10 anos que temos estado nesta emissora, neste horário, nós temos aumentado o número de pessoas que participam do programa, que assistem o programa. Você é um desses que nos prestigiam ao longo desse tempo todo. Nós queremos agradecer a sua lealdade conosco e queríamos que você, de alguma forma, falasse para outras pessoas, divulgasse o nosso programa. Todo semanal, todo sábado, às 8h30 da manhã, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja equilibrada, uma igreja bíblica, uma igreja que procura falar de Jesus sem falsa propaganda. Porque, infelizmente, nós temos visto algumas pessoas no desejo, no afã de arrebanhar seguidores, eles distorcem a mensagem do Evangelho. Eles prometem coisas que Jesus nunca prometeu. E eles prometem essas bênçãos através de métodos que Jesus nunca utilizou. Jesus nunca precisou de copo d'água ungido, de corredor do fogo, de saquinho de sal, e de bola do sopro do homem abençoado, e tratamento com água. Tudo isso nós não encontramos na palavra de Deus. O que nós encontramos na Bíblia é que precisamos crer com sinceridade, obedecer aos princípios da palavra de Deus e abrir o coração para a atuação do Senhor, até, se Ele quiser nos abençoar, sermos gratos. E se Ele, por acaso, não responder às nossas orações conforme nós esperávamos, sermos gratos também. Isso se chama equilíbrio, domínio próprio, ortodoxia cristã, e aí ninguém se escandaliza. Nós não precisamos ficar explicando para as pessoas que são membros da nossa igreja por que elas estão enfermas, por que o pai teve um AVC, por que a mãe sofreu um infarto, porque nós nunca dissemos que quem crê em Jesus está anestesiado de doença, está protegido de problema, vai viver num mundo cor-de-rosa, com perfumes e sem problema. Essa não é a proposta da palavra de Deus, não é um ensinamento bíblico e por isso nós pregamos a verdade da palavra de Deus. Junto conosco, centenas e centenas de pastores éticos, de igrejas abençoadas, igrejas evangélicas, têm procurado pregar esta mesma mensagem, que nem sempre é tão popular quanto aquelas outras que prometem uso de fundos e não sei o que, que nós não somos populares, nós somos da palavra de Deus. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou recebendo uma jovem engenheira de produção, a Rebeca Ramos de Oliveira, também fazendo mestrado na área de finanças, mas ela tem um lindo testemunho sobre Jesus na vida dela, sobre alguns desafios que ela superou pela decisão de caminhar com Jesus. Tudo bem, Rebeca? Tudo bom, pastor. Vamos lá, Rebeca, conta um pouquinho aqui para o nosso público. Como é que você teve seu encontro com Jesus? Como é que aconteceu isso? Desde a minha infância eu frequentei aqui a Igreja Maranata, desde os 10 anos, meus pais já vieram para cá. Estudo bíblico, classe de adolescentes, sim, enfim. Acampamentos, e sempre assim, me envolvi. Aí a Rebeca chegou nesse momento. Cheguei nesse momento em que eu fui muito sincera com Deus, porque eu, sempre muito medrosa, eu tinha medo, né, das histórias que eu escutava, que as pessoas como é que eu vou dizer, se desviavam, saíam do caminho, se afastavam de alguma maneira de Deus, né, e depois se arrependiam. E aí eu orei sinceramente assim para Deus, olha, eu não quero ter uma experiência assim, eu quero que o Senhor me mostre, então, o que é não ter a sua presença. Nem tão pouco você ficar buscando a Deus por medo.
Sim, não é? exatamente. Esse nosso relacionamento com Deus tem que ser algo de amor. E não, eu vou buscar Deus porque eu tenho medo de acontecer isso ou aquilo ruim. Não, não é esse o princípio. Eu quero buscar de maneira sincera e saber que realmente não é uma questão só de sentimento, né? Mas aí, a partir desse momento em que eu fiz essa oração, eu saí, era um culto, e aí eu saí desse momento e eu comecei a sentir um vazio. Quer dizer, você pediu a Deus para experimentar o que seria a ausência de Deus. Sim, exatamente. Foi uma oração muito ousada e muito... Não sei se eu recomendo as pessoas fazerem isso de jeito algum. Mas a partir desse momento eu senti um vazio e um desespero muito grande. Tanto que as pessoas mesmo chegavam para mim e falavam, você quer ajuda? Perceberam alguma coisa, eu não estava assim, fazendo nada. Eu só estava assim com as pessoas e elas mesmo chegavam para mim e perguntavam, sim. Você chegava a mim e eu falei, não, eu quero ficar sozinha, eu só quero ficar sozinha. E aí eu saí a caminho do quarto, que tava todo mundo junto, eu saí pro quarto e aí caiu a ficha, Deus falou comigo. Quer dizer, doeu, né, Rebeca? Doeu. É esse o sentimento, é essa sensação. Aí, a partir daí, eu desabei. Eu não quero isso. Você pensou, eu não quero isso pro meu coração. Não quero mais, assim, desejar isso. A partir de agora, eu me decidi que eu quero estar com você. Eu quero estar com o meu Deus e a partir daí eu tomei essa decisão mesmo pra minha vida. Até bem racional, né? Para uma engenheira, eu decido por Deus. Foi bem racional. Apesar da experiência toda sobrenatural, né? Que Deus fala conosco. Essa sensação ruim que você tem. Sim, Deus fala conosco de maneira, né, que a gente entenda, que seja impactante pra gente. Né? Ele sabe o jeitinho de cada um entender. Não é? Agora, Rebeca, estava você então, depois desse encontro com Deus, vivendo a sua vida de jovem, inteligente, estudiosa, com uma carreira, com seu namorado, se casou, feliz, superou essa fase difícil da adolescência, sem ter se metido com problemas que viessem a te machucar ou a machucar a tua família. Então você está vivendo aquela vida assim, vitoriosa, normal, né? De jovem. Quando chegou o imprevisto? Sim. Algo que o jovem não está preparado, que é a enfermidade, e uma enfermidade muito séria, não foi? Foi. O que foi isso, Rebeca? Bom, no início do ano de 2015, ano passado, eu comecei a sentir dores ao respirar. E você imagina que se a gente está sempre respirando, você estava com uma dor dores constantes, né? Eram dores constantes. Começou assim um pouco mais fraco, eu até confundi com uma gripe por conta de tosse e dor de cabeça e fraca, mas febre também, então eu estava tratando normal como se fosse uma gripe, mas as dores foram piorando. E até que teve um momento em que eu e meu marido, a gente decidiu fazer uma trilha. E aí eu fiquei, assim, na dúvida em o que fazer, né, para me proteger. Eu vou passar protetor solar, vou passar repelente, eu uso chapéu, uso calça. E essa dor e tal. Eu levo algum remédio, uma caixinha de remédios. E Deus falou comigo naquele momento que eu não precisava me preocupar com nada daquilo, que Ele estaria comigo e que a presença dele seria o suficiente para mim naquele momento em que eu iria passar por um livramento ali naquele momento. Você lembrou da trilha. Daquele texto de Êxodo 15, né? E aí eu me lembrei do momento em que Deus fala com Moisés. Êxodo 33, 15. E Deus fala com Moisés que ele vai
herdar a terra prometida, que o povo vai ser bem sucedido e que ele vai expulsar as pessoas da terra que estiverem lá, enfim. Os inimigos, enfim, eles vão ser um povo vitorioso e que ele mandaria um anjo acompanhar. Mas Moisés responde para Deus: Deus, se você não for conosco, a gente não quer ir. Fechou a questão. Nada Sim. menos do que Deus. Exatamente. Ou seja, a gente entende aí, pode ter sucesso, pode tudo dar certo, e os inimigos não aparecerem, mas sem Deus, Sim. nós não queremos partir nessa presença dele. vamos dizer, nesse caminho, não é? A presença dele tem que ser o suficiente para nossa vida. Interessante que depois que você teve assim esse momento assim com Deus aí falando ao teu coração, em vez das coisas melhorarem na tua saúde, as coisas pioraram. Foram piorando. Você foi diagnosticada com uma embolia pulmonar. Sim. Uma coisa muito improvável para uma moça jovem como você. Sim. Ou seja, algo seríssimo que pode levar à morte, não é? Sim. Como é que ficou a tua cabeça aí nesse momento com uma doença até típica de pessoas com mais idade, né? Sim. Como é que ficou a Rebeca nessa hora? A princípio eu fiquei assim bem preocupada em relação também às causas, né, que poderiam ser diversas. Eu poderia ter uma trombofilia ou alguma doença que me levaria a ter que tomar remédios assim constantes, né, do resto da vida. E assim, não tá tomando nada, graças né? a Deus, assim, agora nada no momento, apesar de que assim, se tivesse que tomar também seguiria normalmente. Sim. Mas assim, graças a Deus os resultados deram todos negativos e eu tive uma recuperação assim bem tranquila depois que foi diagnosticado a embolia pulmonar. A embolia pulmonar. E nesses momentos, assim, eu vi como é importante a gente ter amigos e uma igreja, né, uma família, na verdade, família né, de Deus. Uma família que a gente pode contar, em que as pessoas oraram por você. Se preocupam. Eu lembro, a igreja se uniu em oração. Sim. Oramos todos juntos, né? Lembro de uma reunião de domingo, a igreja toda muitas intercedendo pessoas por você. Foram também visitar e, enfim, se eu fosse citar nomes aqui, né, vou ser injusta, porque foram muitas visitas, muito acompanhamento que eu recebi, assim, queria agradecer também a todas as pessoas que acompanharam de perto esse momento, né, da minha vida. E o teu coração, Rebeca, se apegou nesse texto. Sim. Eu vou só se for com Deus. Sim. Na doença, só se for com Deus. Se tiver tudo certo, só se for com Deus. E como Deus tinha me dado aquela palavra, né, logo no início, já tinha me preparado, já que Deus está comigo, então eu não tenho mais o que, né, me preocupar. Se Deus está comigo. Se encheu o teu coração de confiança. Sim. Como é importante, Rebeca, a Bíblia, a palavra de Deus. Deus fala, quando a gente às vezes fala aqui no programa, assim, ou na igreja, o Senhor falou comigo, nós não somos loucos, nem estamos escutando vozes, sim, não é? Mas Deus fala hoje através da sua palavra, sim, não é? Através da pessoa de Cristo, Deus fala conosco. Está lá em Hebreus, né? Antes, havendo Deus outrora falado aos homens pelos profetas, hoje Ele nos fala por Jesus Cristo, ou seja, a mensagem de Jesus Cristo nos fala hoje. E é essa mensagem que nos traz essa esperança, essa confiança. Sim. Então, como é importante que a gente conheça a Bíblia, e a gente conhece a Bíblia num ambiente como o da igreja, né? Estudando, estudo bíblico, escutando uma mensagem, e isso algum dia vai ser o alimento da tua vida, da tua alma no dia do problema. É verdade. Então, esse texto da Bíblia veio a ser a tua fortaleza, né? Nesse momento. A tua base sólida para enfrentar essa situação. Sim. Eu acho bacana também, Rebeca, que você é uma mulher jovem, estudiosa, mas essa palavra deve ser a palavra
de orientação para os jovens de um modo geral. Não vá a nenhum lugar se Deus não for com você. Não é? Tem que ir a uma festa, a um programa, a um lazer, Deus pode ir com você, vai que dá certo. Vida sentimental, se Deus pode estar nela, vai que dá certo. Vida profissional, Deus pode estar nos teus planos profissionais, vai que Deus vai te abençoar. Sim. Não é verdade? É verdade. Não tome nenhuma posição, né, que não seja a posição de estar diante de Deus. É verdade. Vai te trazer confiança e vitória. Sim. E Rebeca tá curada. Hoje restaurada e graças a Deus a recuperação foi muito tranquila, não tenho nenhuma sequela. Graças a Deus. Que bom. Rebeca, Deus te abençoe, sucesso profissional aí no mestrado. Obrigada. Vai com Deus. E você, amigo, você está vendo um telefone aí. Ligue para nós, temos um grupo de voluntários que vai atender a sua ligação com muito carinho, inclusive para orar por você também, para te dar alguma informação sobre os nossos endereços e horários. Mas fique ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus Cristo, este que vai com você, que está conosco nas enfermidades e pode estar também dentro dos seus sonhos e dos seus planos. Continue ligado. Meus amigos, eu quero trazer para você uma palavra que nos ensina, a Bíblia nos ensina como é que se começa, o que é que se tem que fazer numa vida abençoada, numa vida chamada por Deus. Mas antes eu quero dizer para você que as nossas reuniões estão sendo colocadas à disposição de vocês nesse site que está aparecendo aí. A qualquer momento você entra no site e assiste às nossas reuniões. Ou, se você quiser assistir ao vivo às nossas reuniões, é este site agora que está aparecendo. Você, durante as nossas reuniões aqui aos domingos, se você acessar esse site, você vai poder assistir do lugar do país que você estiver, tá bom? Então vamos ao texto, porque nós gostamos de basear aquilo que falamos na palavra de Deus. Esta é uma característica dos evangélicos. Os evangélicos têm, pela Bíblia, como é que eu vou dizer? Nós amamos, nós colocamos a Bíblia no seu lugar, um lugar de honra, um lugar de destaque. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo aquilo que precisamos aprender está na palavra de Deus. Todas as nossas regras, como agir, o que é certo, o que é errado, tudo está nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de hoje contar para você o início de um homem que começou uma vida muito abençoada diante do Senhor. O nome dele era Paulo e ele é conhecido como o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um homem bem intencionado, mas apesar de bem intencionado, ele estava num caminho errado. Quantas pessoas são bem intencionadas, mas infelizmente estão seguindo a Jesus, servindo a Deus, num caminho errado, num caminho que não tem nada a ver com as estruturas, com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Paulo era assim, ele achava que aquelas pessoas que estavam seguindo o cristianismo eram hereges, eram falsos, eram traidores, e ele até gostava de prender. Aliás, ele estava indo para Damasco para prender essas pessoas que seguiam e obedeciam a Jesus Cristo. Bem intencionado, mas no caminho errado. Porém, o nosso Deus se revela a pessoas de várias maneiras. A primeira delas é quando nós buscamos o Senhor. Quem busca o Senhor, Deus se revela para essa pessoa. Muitas vezes, a pessoa nem está buscando a Deus, é como era Paulo. Ele nem estava preocupado em encontrar a verdade, ele achava que tinha a verdade. E Jesus teve misericórdia de Paulo e foi buscar a Paulo lá no caminho errado que ele estava. Ele estava numa estrada, indo para Damasco, e aí Jesus se revela para ele e diz assim: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele ouviu essa voz, uma luz
a ponto dele ficar com problema até de visão, ele ficou cego por um período e caiu da sua montaria e ouviu essa voz: Saulo, por que que você está me perseguindo? E aí então Saulo diz: quem és? Quem és tu, Senhor? E Jesus então se revela a Paulo: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para ter um caminho abençoado na palavra de Deus, na vida, nos negócios, na família, no nosso destino, em suma, para você ser uma bênção, você precisa ter esse encontro com Jesus. O apóstolo Paulo teve um encontro bombástico. Jesus falou com ele e ele até caiu da sua montaria por ouvir aquela voz. Você pode ser um encontro diferente. Que Jesus pode falar com você no seu coração, mostrando a você que a verdade é a palavra de Deus, que o que nós estamos pregando está de acordo com os princípios da verdade. E isso aí o Espírito Santo faz com que a pessoa se quebrante, faz com que quem ouve abra os seus olhos, tenha esse encontro com a verdade. Muita gente ouve exatamente o que eu estou falando, o que qualquer pastor está falando. O que o pastor fala entra por um ouvido, sai pelo outro, a pessoa não entende nada, não reconhece nada, não valoriza nada, porque não é só o que nós falamos, é o Espírito Santo revelando, quebrando barreiras, mostrando a verdade. É uma revelação. O encontro com Deus necessita de saída de uma revelação do Espírito Santo. Não basta você frequentar uma igreja, não basta você ser batizado. Não é através do batismo que a gente começa a trilhar uma vida com Deus. Não. Judas foi batizado e não teve encontro com Jesus, coisa nenhuma. Não é o batismo, não é frequentar a igreja. Quantas pessoas frequentam a igreja por anos, mas não têm um encontro com Jesus, não percebem a beleza, a veracidade da palavra de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles não se convertem. Você precisa de uma conversão. Essa conversão é o toque do Espírito Santo. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dizer sim ao toque do Espírito Santo. Se você for desobediente, se você fechar o coração, se você não abrir a porta do seu coração para que o Espírito Santo, para que Jesus entre na sua vida, não adianta também o toque do Espírito Santo, porque o toque do Espírito Santo é cavalheiro. O Espírito Santo não força a sua porta, ele bate, mas ele aguarda que você abra a porta. Então, para que tenhamos uma vida abençoada com Jesus, é preciso um encontro com Jesus. Quando Paulo pergunta para ele: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Agora você, de hoje em diante, vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, porque quem tem um encontro com Jesus muda por dentro, muda por fora, muda o destino, muda o palavreado, muda os amigos, muda as referências, muda a escala de valores, é um novo nascimento, é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, porque com Jesus ele renova o nosso espírito, renova a nossa vida. É como se tivéssemos nascido de novo. Que tal? Que experiência bonita você pode ter. Basta você querer. O Espírito Santo está tocando no seu coração nesse momento. Pelo fato, como é que o senhor sabe, pastor, que o Espírito Santo está tocando? Você está aí. Você abriu a televisão e chegou a ouvir essa mensagem. O Espírito Santo trouxe você para ouvir essa mensagem, porque Ele está querendo abençoar você, libertar você, tirar você das drogas, tirar você do pecado, tirar você da fobia, do desânimo, dos vícios, da feitiçaria, da mentira. Jesus quer fazer tudo de novo na sua vida. E aí? A gente tem um encontro com Jesus. E aí? E aí Jesus falou para ele: olha, Paulo, eu quero que você se levante e que você se firme sobre os teus pés,
porque foi para isso que eu te apareci, que você se levante, que você se firme, e porque agora existe um propósito novo na sua vida. Eu vou te ensinar a caminhar, eu vou te ensinar as coisas de Deus. Você vai começar um processo de educação, de conhecimento, de restauração de vida, um processo que vem com as revelações que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Vida com Jesus não é só ir à igreja domingo, isso é só a cereja em cima do bolo, mas na realidade o que você e eu, meu amigo, o que nós precisamos é, a partir desse encontro com Jesus, nos firmarmos nos nossos pés, nos levantarmos com um propósito e esperarmos as orientações de Deus na nossa vida. Jesus tinha poder para orientar a Paulo do jeito que ele quisesse, mas Jesus não fez. Ele disse, vai para Damasco, porque lá a minha igreja, os meus discípulos, os servos que já caminham no meu caminho, eles vão te ensinar o que você precisa fazer. Então, filho, sabe o que eu entendo disso? Que início de vida com Deus é a gente começar a ser ensinado. Esse é o motivo pelo qual as igrejas éticas, as igrejas evangélicas, bíblicas, elas não têm só uma reunião de um grande templo, nada disso. Nós também temos essas reuniões, mas nós temos o nosso estudo bíblico. Nós nos dividimos em classes, dependendo da idade, dependendo do nível de conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos crescer no conhecimento das Escrituras e da palavra de Deus. Esse é o nosso convite que nós fazemos para você que está nos ouvindo agora. Que fazer? Quer ser abençoado? Quer ter uma vida de bênção na sua vida? Então, olha, amanhã, domingo, procure estar numa igreja aprendendo a palavra de Deus. Pergunta para o pastor, qual é o horário do estudo bíblico? Se ele disser para você, aqui não tem estudo bíblico, procure uma outra comunidade. Procure uma outra igreja. Igrejas sérias têm estudo bíblico, com professores, com salas, desde criancinha até os mais idosos. Você precisa aprender a Bíblia para não ser iludido com falsos ensinos que andam se espalhando por aí, até na televisão, até pastores mal orientados que tentam ensinar coisas que não estão na Bíblia. Você precisa de ensino bíblico. Eu quero orar com você. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Ligue para nós. Existe um grupo de irmãos e irmãs queridos, voluntários, que querem ouvir você, orar por você, ajudar você no caminho com Jesus. Jesus tem um caminho proposto para você, um caminho de bênção, um caminho de obediência, um caminho de vitória. Vamos começar a andar neste caminho. Dia 1º de maio, às 18 horas, na nossa igreja da Tijuca, vai estar conosco um cantor chamado Sérgio Lopes. Ele é muito abençoado. Esteja conosco, domingo, 1º de maio, 18 horas, na Rua Conde de Bonfim, 229, na Tijuca. Eu quero receber você com um forte abraço. Deixa eu orar por você nesse momento. Meu Deus, meu Pai, aqui está esse homem, essa mulher, essa família. Eu não os estou vendo, eu estou vendo uma câmera, mas o Teu Espírito Santo está vendo a sua dor, vendo a sua dúvida, vendo a sua decepção, talvez decepção religiosa com algum líder, com alguma comunidade que feriu o coração, que o decepcionou. Ó meu Deus, em nome de Jesus, desce a Tua mão de misericórdia na vida dessas pessoas, que eles possam ser renovados, restaurados e curados, para começar uma vida na presença de Deus, uma vida em que nós temos um encontro com Jesus e passamos a ser ensinados pela palavra de Deus. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Eu oro por eles em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito, quero desejar a você uma semana cheia de bênçãos. Até lá, meu irmão.